Sem perda de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade. Toda a honra e toda a glória seja o nome do Senhor. Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Os irmãos podem sentar. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Agradeço a Deus pela oportunidade que me foi concedida. Estou muito feliz pelo convite, porque eu não sou ainda uma pessoa que prega, mas o Senhor, Ele nos chamou para pregar a palavra e nós vamos pregar. Amados, a palavra de hoje, a mensagem de hoje é sobre 4 jovens ao todo que se destacaram aqui numa circunstância de crise, e hoje eu quero falar sobre eles num período que Israel estava vivendo uma crise no seu país. Houve um tempo em que Israel estava muito rebelde, né? E o Senhor permitiu que Israel fosse levado cativo pela Babilônia. E nessa ocasião que a Babilônia invadiu a cidade de Jerusalém, sitiou a cidade de Jerusalém, destruiu seus muros, derrubou o templo, destruiu o templo, a cidade ficou desolada. Nabucodonosor levou como cativo os nobres da cidade, levou cativo toda a nobreza, toda a família real, e ele foi muito específico quando ele selecionou aquelas pessoas. E no meio dessas pessoas estavam 4 jovens que se destacaram, e é sobre esses jovens que eu quero falar. Nabucodonosor, ele era conhecido, ele era um rei muito temido no mundo todo. Naquela época, a Babilônia era o maior império daquele lugar. Era um reino poderoso, Nabucodonosor era um homem poderoso, e todas as suas conquistas eram conhecidas em toda aquela região. E todas as vezes que ele invadia, que ele fazia cativo uma nação, ele tinha uma marca. Geralmente ele levava a nobreza, levava todo o clero, ou seja, os sacerdotes daquele lugar. Cada cidade que ele invadia, ele fazia isso. Levava toda a nobreza, toda a família real cativo para servir no palácio da Babilônia. E deixava para trás os mais pobres, os menores daquela cidade. E essa era a marca registrada do rei Nabucodonosor. E desses nobres estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. No livro de Daniel, capítulo 1, versículo 5, parte B, fala que o rei Nabucodonosor estabeleceu um critério. Ele escolheu os jovens mais belos, os mais sábios, que não tinham defeito algum, para levar para servir ao palácio. E eles seriam treinados por 3 anos para que pudessem se apresentar diante do rei. Ao determinar que eles fossem selecionados, ele queria necessariamente que fossem instruídos, sábios em toda a ciência e formosos. Nabucodonosor mostrava o quão poderoso ele era, fazendo parecer que qualquer Deus era pequeno diante de sua glória e que o Deus de Israel estava derrotado. Como nós sabemos, a Babilônia era politeísta. Ela servia a muitos deuses pagãos. Então, ao selecionar os mais nobres para servir no seu reino, Nabucodonosor estava assim se impondo com a sua glória. Na cabeça dele, ele era maior que qualquer Deus, porque ali naquela circunstância, até o templo de Jerusalém tinha sido destruído. E o povo de Israel, desolado, desanimado, foi levado cativo para aquele lugar. Quando chegaram até a Babilônia, aqueles 4 jovens, Daniel e os seus amigos, se encontraram diante de um grande desafio, porque eles estavam diante de um país estrangeiro, diante de um novo idioma, diante de uma nova cultura, e totalmente ímpia, totalmente idólatra, totalmente errônea em seu modo de viver. E é naquela situação, é naquela circunstância que a fé de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias é provada. Eu quero enfatizar aqui as situações que a juventude vai encontrar
A nossa juventude aqui, graças a Deus, são todos salvos e remidos pelo sangue de Jesus, todos filhos de crentes. Mas alguns jovens que faltaram, outros que não se congregam mais aqui, né, poderiam também ouvir essa mensagem. E a mensagem é a seguinte: mesmo que hoje nós estejamos aqui diante de Deus, com a nossa família diante do Senhor, ainda há muitos desafios para a nossa juventude enfrentar. E eu considero a verdadeira Babilônia, porque vocês ainda não estão lá. E é sobre essa Babilônia que eu quero falar hoje. Para a juventude que ainda não está cursando a faculdade, ainda não entrou na universidade, que ainda está só no ensino médio, vocês ainda não viram nada. Porque o que tem lá dentro, a gente se espanta e é um show de horrores. E é exatamente isso que Daniel, Misael, Ananias e Azarias se depararam quando eles chegaram na Babilônia. Nós podemos comparar o que está acontecendo dentro das universidades hoje com a verdadeira Babilônia. Nós podemos dizer e afirmar com toda certeza que as universidades hoje são a Babilônia dos nossos dias. Eu fiz algumas poucas anotações aqui sobre as coisas que andam acontecendo dentro das universidades e eu quero só citar alguns exemplos aqui. Nos Estados Unidos, a gente sabe que as universidades, assim que os estudantes começam, né, a cursar lá os seus cursos e eles começam a se ver dentro daquele meio. E lá dentro tem muitos protestos, cada um manifesta a sua opinião, e lá dentro você acaba se posicionando ou de direita ou de esquerda, e você tem que ter uma posição, não dá para ficar neutro lá dentro. Se você tentar ficar neutro, você acaba sendo ridicularizado, porque todo mundo ali encontra um lugar, todo mundo encontra uma opinião para manifestar. E nos Estados Unidos eles começaram no passado, eu lembro ainda, quando o meu filho nasceu, foi, se eu não estou me enganando, 2 dias depois do nascimento do Esdras, que aconteceu aquele ataque a Israel. E o país está em guerra desde então, que o Hamas atacou ali na faixa de Gaza os israelenses que estavam ali. E desde então tem acontecido muitos manifestos em relação a esse tema, e sempre volta à tona o tema Palestina livre, né? Não queremos a escravidão de nenhuma nação, mas todas essas coisas, todas essas guerras, elas têm consequências por causa do que eles têm feito ao povo de Israel. Então, quando começou a manifestação ali nos Estados Unidos, começaram as primeiras manifestações nas universidades, onde eles defendiam a pauta Palestina livre. O Brasil também aderiu a esses manifestos e até a bandeira do Hamas eles levantaram. O Hamas é um grupo terrorista terrível, né, impiedoso, e tudo que eles querem é a destruição do Estado de Israel. E quando os universitários levantam essa bandeira, eles automaticamente estão se declarando morte, estão declarando morte ao Estado de Israel, assim como todos os seus habitantes, todos os israelenses. Eles não são a favor do Estado de Israel. E esse é o tipo de bandeira que tem sido levantada aqui no Brasil também, dentro das universidades públicas. As universidades, elas estão com um nível de perversão assim que a gente não tem ideia. Nós que estamos aqui do lado de fora não temos tanta noção quanto quem está lá dentro. E eles têm levantado pautas horrendas, pautas que, diante de Deus, eu acho que Deus está sendo muito misericordioso, que ainda não desceu com a sua mão sobre essa nação por causa do que eles têm levantado lá dentro, como pauta. Pautas como o aborto, o homossexualismo, pautas como a ideologia de gênero, estão criando leis para determinar que uma criança, ela não nasce nem menino ou menina, não é determinado macho e fêmea. Eles querem dizer que ele nasce sem gênero e que elas podem agora, a partir de 5 anos de idade, 4 anos de idade, determinar o seu próprio gênero. E também podem passar por transição de gênero ainda na infância. E são pautas que estão sendo enfatizadas frequentemente como uma lavagem cerebral dentro das escolas e dentro das universidades. E é sobre esse ambiente, nesse ambiente que se encontra a nossa juventude, os nossos jovens. E é sobre isso que eu quero falar, porque Daniel também estava diante de uma situação nesse nível. A Bíblia diz em Romanos 12, 2, que não devemos nos conformar com este mundo, mas renovar ele. Renovar. Ela diz o seguinte: não nos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da nossa mente. E Daniel, quando ele se determinou não se contaminar com o manjar do rei, ele não estava apenas se abstendo de um alimento, não tinha a ver com o alimento, mas tinha a ver com toda aquela cultura, porque naquele instante que eles foram separados para servir ao palácio, eles também comeriam da mesa do rei e beberiam do vinho do rei.
Mas Daniel determinou no seu coração não se contaminar com aquele manjar. E não era só com aquela comida, ele estava determinado a não se contaminar com aquela cultura e com tudo que estava ao seu redor, mesmo que ele estivesse longe da sua pátria e aparentemente longe da sua fé. A maioria dos israelitas que foram cativos estavam tão desanimados e chegaram a pensar que tinham sido abandonados por Deus. Mas nós temos a plena certeza de que Deus estava no controle de tudo, inclusive lá dentro daquele cativeiro. E Daniel tinha essa certeza, que ele não estava sozinho, que ele não estava abandonado. E tanto é que ele se manteve firme na sua decisão e não se contaminou com o manjar do rei. Apesar de serem circunstâncias de guerra, quando Daniel e os seus 3 amigos chegaram na Babilônia e se depararam com aquela oportunidade, que talvez eu e você não hesitaríamos em aproveitar, ele se manteve firme em não se contaminar. Só para vocês terem um pouco de noção, o que estava sendo proposto para aquela juventude era que eles ficassem 3 anos estudando a cultura da Babilônia, os seus idiomas locais, assim como matemática, astronomia, toda a ciência, a história da Babilônia, assim como também magia. Eles também eram obrigados a estudar sobre magia. Então, naquele contexto ali, talvez se Daniel não fosse firmado na palavra do Senhor, se ele não tivesse certeza de quem ele era, ali mesmo era a oportunidade dele se corromper. Nós conhecemos exemplos de pessoas que eram crentes, nasceram no Evangelho, foram criados no Evangelho, desde que nasceram, tinham famílias cristãs, que eram uma bênção dentro da casa do Senhor. Eu tenho amigos que assim que eles entraram na universidade, eles se desviaram e nunca mais voltaram. Faz muitos anos isso. Até hoje eles continuam no mundo. Eu não sei o que aconteceu com a mente deles ali dentro. Eles tiveram a mente cauterizada, aquele ambiente todinho ali corrompeu eles de uma tal forma que eles não voltaram mais. Ali dentro eu tinha uma amiga que quando ela começou a estudar, era uma bênção na igreja. Assim que ela começou a fazer a faculdade dela, ela se desviou e caiu aí no mundo da prostituição. E desde então ela nunca mais voltou. Ela vivia uma vida assim como se tudo fosse normal, se tudo fosse natural para uma crente. Que nós sabemos que desde cedo nós somos ensinados sobre os princípios da palavra de Deus, mas para ela era tudo natural. E naquelas ocasiões ela ganhava favores de professores, ela conseguia favores de outros alunos que cursavam também com ela, e assim ela conseguiu concluir a faculdade, porque ela trocou, ela abriu mão dos princípios dela. E outro amigo também que do mesmo jeito, assim que ele começou a cursar a universidade, o menino ficou com a cabeça virada e até hoje ele está do mesmo jeito, nunca mais voltou para Jesus. E foi o que aconteceu. E aqueles 3 jovens, naquela circunstância, também poderiam ter se corrompido se eles não tivessem a sua fé firmada em Cristo, firmada em Deus. Mas eu quero continuar falando sobre Daniel. Nos dias de hoje nós vivemos a era da tecnologia e todos os dias a nossa juventude vem sendo bombardeada através da internet como nunca foi antes. Satanás nunca teve tanto êxito em derrubar jovens criados no Evangelho, conhecedores da palavra, como tem acontecido nos últimos anos. Seja através da música, da arte, da filosofia, das filosofias ateístas, das redes sociais, as mentiras de Satanás e as suas manipulações têm seduzido tantos jovens que às vezes parece que nós vamos perder a batalha. Nós sabemos que há mais ou menos uns 15 anos atrás não tinha tanta, a internet não tinha tanta influência na nossa vida, né? A internet era bem devagarzinha. Nós não tínhamos tanto ataque à nossa fé como nós temos nos dias de hoje. Hoje, a gente pode estar pregando aqui na casa do Senhor e quando você chegar na sua casa, você pode abrir sua rede social e a sua fé está sendo atacada através das redes sociais, através da arte, as músicas satânicas, as filosofias satânicas, que dentro das universidades também vão confrontar a vossa fé. E nós devemos estar firmados na palavra do Senhor, assim como e determinados a não abandonar a nossa fé. A nossa juventude, ela tem a tendência de querer ser aceita, seja lá onde ela estiver. Mas nem sempre ela está no lugar mais adequado. Essa busca por aceitação é perigosa, pois acaba por desafiar a nossa própria moralidade, a nossa fé, os nossos valores, apenas para fazermos parte de uma roda de amigos. Quando vocês estiverem diante dessas circunstâncias, assim como Daniel, lembre-se desses conselhos em João 15. João 15,
18 diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas porque não sois do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Não busquem aceitação. Quando a gente é mais novo, eu ainda sou jovem, tá, gente? Mas quando a gente está na fase da adolescência, nessa fase de 20 anos, que é ensino médio e início da faculdade, a gente tende mesmo a buscar a aceitação dos amigos, dos grupos que tem nas escolas e dentro das universidades. A gente não quer ficar isolado. Mas eu quero dizer para vocês que isso não é o mais importante. Daniel, ele entendeu isso. Ele entendeu que ele não precisava ser aceito naquele meio em que ele se encontrava. Se ele tivesse preocupado em ser aceito, ele também não ia se preocupar em comer o manjar do rei, em beber o vinho do rei, em fazer parte daquela cultura, já que aparentemente eles tinham sido abandonados por Deus. O meu país foi destruído, o templo foi destruído, a minha fé está abalada, meus amigos e meus familiares morreram por causa da guerra. O que eu vou fazer mantendo uma fé que não conseguiu salvar nem a minha nação? Ele podia ter pensado nisso, mas ele não estava preocupado com isso, e ele não estava preocupado em ser aceito naquele lugar. Ele se posicionou, se manteve firme e continuou com seu coração sem se contaminar. Salmos 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Saiba escolher os seus amigos. Daniel com certeza não tinha qualquer amizade. Tanto é que são citados apenas 3 amigos dele. Ele podia ter citado outras pessoas, mas ele selecionou suas amizades. E essas 3 amizades se destacaram, assim como ele, no livro de Daniel, se destacaram como sendo tementes a Deus. Daniel com certeza não andava com qualquer amizade. Prova disso é que os amigos dele estavam dispostos a morrer para defender a sua fé. E Deus os honrou. Não tem meio termo. Crente anda com crente. Não tem meio termo. Não vos prendais em julgos desiguais com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Nós não devemos andar com ímpios. A gente está no meio dos ímpios porque é inevitável. Nós ainda estamos nesse mundo. No nosso trabalho, a gente tem colegas de trabalho que são ímpios. Na sala de aula nós sempre vamos ter colegas que são ímpios. Mas nós não devemos sentar nas suas rodinhas, não devemos estar no meio dos seus escárnios. Eu me lembro que a minha mãe, quando trabalhava na prefeitura, ela sempre contava umas situações de crente, que nem ela, crente, que sentava nas rodas dos escarnecedores ímpios. Os seus colegas de trabalho se reuniam ali na mesa para escarnecer de tudo. Escarnecer do evangelho, escarnecer dos seus chefes, escarnecer uns dos outros. E tinha crente sentado naquela roda. Mamãe discretamente saía e procurava alguma coisa para fazer nesse meio tempo. E ela nunca se assentou naquela roda, porque era o exemplo que a gente tinha que dar como cristão. E eu também sempre fui assim, eu tentava o tempo todo fugir dessas rodas de escarnecedores, sempre na sala de aula tinha. E eu sempre fui tratada de forma diferente por causa disso, porque eles achavam que eu era mentira, que eu era soberba. E não, era simplesmente não dava para conviver com aquele escárnio. E Daniel, ele era com certeza uma pessoa que não se sentava à roda dos escarnecedores. Posicione-se. Em Filipenses capítulo 1, versículo 28, nos diz o seguinte: você será desafiado a abrir mão de tudo que você acredita e não será fácil dizer não. Mas posicione-se, não esconda a sua fé. Estabeleça isso logo de início, pois assim você conseguirá vencer as outras etapas que virão. Filipenses 1:28 diz assim: não se deixe intimidar por seus inimigos. Isso será um sinal para eles de que serão destruídos, mas vocês serão salvos pelo próprio Deus. Quando a gente se posiciona desde o início, Deus nos dá a vitória e os nossos inimigos são envergonhados. Com certeza vocês vão encontrar inimigos por causa da fé de vocês, por causa do posicionamento de vocês. Mas a palavra de Deus nos diz que nós não devemos temer os nossos inimigos. Não negocie seus valores. Tiago 4:7 nos diz assim. Tiago 4:7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não importa o quanto você irá se beneficiar com isso, não negocie os seus valores. Você será tentado a se vender para alcançar favores nesse meio, mas tudo isso é caminho de perdição e pode ser um caminho sem volta. Esaú, Judas, Ananias e Safira são alguns exemplos que eu anotei aqui, de pessoas que se venderam, de pessoas que negociaram seus princípios, e a ambição, a satisfação imediata, a ganância foi maior do que a sua fé.
E para Ananias e Safiras, Judas não teve volta. Foi um caminho sem volta. A partir do momento que Judas, na sua ambição, traiu Jesus, foi um caminho sem volta. Ananias e Safira também, quando mentiram para o profeta, eles também foram fulminados. E foi um caminho sem volta. Mas não negocie os seus valores, não importa qual a tentação que vocês estão passando ou que vocês irão passar. Mas não negocie os seus valores. Dentro daquele contexto, do contexto da universidade, nós devemos também saber a hora certa. Assim também dentro do nosso contexto de trabalho, devemos também saber a hora certa de falar. Eclesiastes vai nos falar, Eclesiastes 13 vai nos falar que há tempo para tudo. Eu sei que nem sempre é fácil a gente fugir de polêmicas, e na maioria das vezes nem todos dão valor no que você está dizendo. Daniel, ele foi muito sábio quando ele foi falar com o rei. Na ocasião em que o rei teve um sonho, e ele reuniu todos os sábios diante dele e queria que os sábios revelassem o que ele tinha sonhado. E nenhum daqueles sábios, daqueles magos, puderam dar a resposta que o rei esperava. E quando Daniel se apresentou ao rei, ele podia muito bem ter falado do seu Deus de uma forma, posso dizer, uma forma arrogante diante daqueles magos e de todas aquelas pessoas consideradas sábias, porque nós sabemos que tudo ali era deuses pagãos. Aqueles deuses não tinham poder nenhum diante do nosso Deus, e ele poderia ter usado isso, mas ele usou de sabedoria. Ele disse assim: ó rei, o que o Senhor pediu é uma coisa impossível, que qualquer sábio ou mago aqui não é capaz de fazer. Mas há um Deus no céu que é capaz de revelar o oculto e o escondido. Então ele deu toda a honra e toda a glória ao Senhor, sem menosprezar os seus companheiros ali, né, que serviam diante do palácio. E saber a hora certa de falar é muito importante. Saber a hora certa de nos posicionarmos, saber escolher que tipo de debate ou que tipo de conversa nós devemos estar envolvidos é muito importante. Nem toda pauta a gente tem que se manifestar, nem todo lugar a gente tem que se impor, nem toda hora a gente precisa falar. Também é uma forma de não estarmos nos contaminando com o meio que nós estamos. Devemos também saber qual é a nossa identidade. 1 Pedro 2,9 vai nos dizer o seguinte: mas vós sois geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós sabemos a nossa identidade, nós não temos medo do que nós vamos falar, nós não temos medo do que nós vamos enfrentar, nós não temos medo das afrontas que nós vamos enfrentar. Não tenha medo de ser um cristão no meio dos ímpios. Quando você sabe quem é, você terá coragem para rejeitar tudo aquilo que for contrário à palavra de Deus. Aleluia. Eu estava meditando nessa história e eu pude observar o quanto que Satanás está interessado no que há de melhor na casa de Deus. Ele está interessado nos nossos jovens, porque eu não sei dizer exatamente por que a nossa juventude é a mais bonita. Eu considero a nossa juventude a mais bonita. Tem muitos jovens, tem muitas jovens bonitos lá fora, mas os crentes são os mais bonitos. E Satanás está interessado exatamente nessa juventude. A nossa juventude é cheia de talentos. A nossa juventude ela é cheia de beleza. E tem muitos jovens também que são cheios do Espírito Santo. São nessas pessoas que Satanás está de olho. E quando eu vejo que Nabucodonosor escolheu exatamente os mais sábios, os mais belos, os mais saudáveis para levar, para servir, eu vi um claro exemplo de como Satanás trabalha. Ele também está interessado nos mais talentosos, ele está interessado nos mais inteligentes, e a nossa igreja também é cheia de jovens talentosos. E eu quero só lembrar aqui de alguns exemplos que nós conhecemos, claro, de jovens que eram talentosíssimos e hoje estão perdidos no mundo. Priscila Alcântara é um exemplo. J.A. é outro. Katy Perry, para quem já ouviu falar desse nome, Katy Perry era filha de pastor e hoje é uma grande cantora pop satanista, declarada. E Elvis Presley também era crente e morreu desviado. Passou a sua carreira todinha no auge do seu sucesso, não voltou para Jesus. Jamile, outro exemplo antigo, era uma cantora que se revelou no programa do Raul Gil, cantou muitos anos no mundo gospel e hoje ela se declara não cantora gospel, saiu do gospel, está afastada dos caminhos do Senhor, assim como os demais que eu falei. Whindersson Nunes, Danilo Gentili, para a minha geração que conhece aqui,
também são exemplos de crentes que saíram da casa do Senhor e são talentosíssimos. E adivinha o que Satanás quer? Quer tirar a juventude talentosa, quer tirar a juventude cheia do Espírito Santo que nós temos, mas em nome de Jesus Satanás vai cair por terra. E ele usa todas as estratégias que ele pode, as melhores estratégias que ele pode para seduzir a nossa juventude. Você pode até não compreender o que tinha de tão atraente na época da cultura bíblica, quando Daniel se deparou com aquela cultura. Mas quando a gente estuda mais a fundo, nós podemos entender um pouco. Os judeus, eles tinham um comportamento eles eram muito rígidos em relação à sua fé. Eles têm 613 leis para obedecer. Existem diversas restrições alimentares que eles não podiam comer: porco, coelho, ursos, alguns peixes, alguns crustáceos, algumas comidas. É uma lista muito grande. Eles não podiam se contaminar com aqueles alimentos. Eles deveriam cultuar somente ao Senhor Deus. Diante de uma cultura politeísta, isso, para eles, era muito importante, porque todas as nações pagãs que estavam em volta ali da nação de Israel, muitas das vezes eles se corrompiam com aquelas nações. Então Deus estabeleceu como um dos primeiros mandamentos: não cultuar a outros deuses além de mim. As leis sobre o casamento também eram leis muito rígidas, e Deus proibia casamento com povos estrangeiros. Então, jovens que foram criados dentro desse padrão aqui, quando chegaram na cultura babilônica, provavelmente eles poderiam se corromper. É como os crentes, como nós crentes fomos criados. Eu fui criada desde que eu nasci no Evangelho, e quando a gente se depara com o mundo, a gente cai na tentação, ou a gente é tentado a se corromper ali naquele meio, porque ali tudo é liberal, ali tudo pode, ali você pode ser quem você quiser, ali você se corrompe e ninguém vai dizer nada, ninguém vai te proibir de fazer o que você quer, ninguém vai te discriminar, porque dentro da igreja nós temos um padrão de moral para obedecer. E eu obedeço esse padrão. Na minha juventude eu obedeci até um certo ponto, até um determinado momento. Eu também me encontrei diante dessa circunstância, que eu estava diante da Babilônia, e eu fui tentada a me corromper. Não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes. Por alguns momentos eu me desviei, me afastei do Senhor, me corrompi com tudo que eu achei ali, com tudo que eu me deparei, coisas que eu não via dentro da igreja. Eu me corrompi no colégio, me corrompi quando eu estava no meu ensino médio, e me afastei do Senhor, e foram momentos terríveis na minha vida. Eu sofri consequências terríveis da minha vida por ter me afastado do Senhor naquele período. Eu me arrependo muito daquela circunstância que eu vivi, mas eu posso dizer que naquele momento eu poderia ter escolhido não me contaminar. Eu poderia ter me lembrado de todo o ensinamento que eu tive, que meus pais me ensinaram, que eu aprendi na casa do Senhor. Mas eu não dei ouvidos à voz do Senhor, eu não dei ouvidos à voz do meu pastor, eu tinha pastor, eu não dei ouvidos aos meus pais. E quando eu me corrompi, sofri sérias consequências das minhas escolhas. Graças a Deus eu voltei para o Senhor, pedi socorro ao Senhor, porque eu quase não volto. Eu me encontrei numa situação que eu precisei pedir socorro a Deus, porque eu não estava conseguindo sair daquele lugar. Eu estava presa, escravizada ali na Babilônia. Eu não estava conseguindo sair. E é o que acontece com muitos jovens. Quando se afasta do caminho do Senhor, muitos deles não conseguem mais voltar. E é compreensível. Satanás, ele aprisiona a juventude. Ele aprisiona qualquer um. Por isso que a gente tem que ser vigilante, constantemente vigilante. Porque se a gente cair, pode ser um caminho sem volta. Quero continuar falando aqui como foi que Daniel conseguiu vencer naquelas circunstâncias de extrema pressão. Daniel, ele tinha uma vida de oração. Daniel 6:10, parte B, diz o seguinte: ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel tinha uma vida constante de oração. Só o fato de dizer que ele orava 3 vezes ao dia, eu acredito que ele orava mais do que isso, mas era a rotina dele. Ele tinha também disciplina. A disciplina dele, a vida constante de oração foi muito importante para que ele conseguisse se posicionar diante daquelas circunstâncias. 1 João 5,19 vai dizer o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Ter uma vida de oração é de longe um dos requisitos para vencer o maligno. Sem essa condição, com certeza, Daniel teria fracassado como servo de Deus. Lembrando que Daniel, ele era extremamente sábio, ele era estudioso. E com certeza ele teria um lugar privilegiado no palácio,
mesmo que ele não fosse fiel a Deus, porque por si só ele era inteligente, ele era estudioso, e o rei não escolheu ele à toa, né? Mas ele teria fracassado como servo de Deus. Quando se deparasse com a Babilônia, ele iria se corromper, se não fosse a vida de disciplina e de oração. E 3 vezes ao dia ele punha-se de joelho. Para você ser uma pessoa disciplinada, você precisa definir o que é prioridade na sua vida. Estabelecer uma rotina de acordo com o seu tempo, fazer uma lista e ser constante são princípios para ter uma vida disciplinada, assim como Daniel tinha. Daniel era uma pessoa extremamente ocupada, tá? E mesmo assim, ele mantinha sua rotina de oração e sua rotina de disciplina. Ele não falhava na sua rotina, 3 vezes ao dia. O versículo enfatiza. Daniel era extremamente temente ao Senhor. Em Daniel 6:10, para finalizar, vai nos dizer o seguinte. Daniel 6:10 vai nos dizer o seguinte. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia em seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E o versículo 16 vai dizer o seguinte. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. E disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Só uma pessoa temente ao Senhor está disposta a todas as consequências para defender a sua fé. Aqui sim é comprovado que Daniel era uma pessoa extremamente temente ao Senhor. Sem esse temor, sem a disciplina e sem a sua vida de oração, Daniel teria fracassado na Babilônia. Daniel também era uma pessoa extremamente íntegra. Daniel 6 diz o seguinte, aqui no versículo mais acima. Diz o seguinte: nunca acharemos, versículo 5, 6, versículo 5, nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel. E não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Sua vida de integridade. Isso é de extrema importância para a vida de um cristão. E para a nossa juventude, extremamente importante mesmo. Uma vida de disciplina, uma vida de oração. Uma vida de integridade e temor ao Senhor. Porque às vezes a gente tem a vida de disciplina, a vida de oração, mas às vezes nos falta integridade. Daniel, ele era tão íntegro, tão fiel, tão honesto, que mesmo quando ele estava executando as suas funções no reino da Babilônia, ele era governador, um dos governadores da Babilônia, ele era perfeito, ele era excelente no seu trabalho. E aquilo ali era como a nossa vida cotidiana. Se nós precisamos executar o nosso trabalho, nós executaremos com excelência, nós executaremos com integridade, com lealdade. Não porque os nossos patrões merecem alguma coisa, mas porque nós somos servos de Deus. Eu já trabalhei até para maçom. E a minha patroa gostava muito de mim. Eu trabalhava com lealdade. Eu sabia que eles eram maçons. Não sei se eles sabiam o que eu sabia. Eu descobri por acaso. Mas eu trabalhei com lealdade ali naquela casa. Até o último dia que eu fui embora. E eu tenho certeza que contra isso ela não tinha nada para falar de mim. Porque eu fui leal. E tantos outros lugares que eu trabalhei, que eu vi deslealdade dos meus colegas de trabalho, eu tentava manter a minha postura de pessoa honesta, íntegra, porque foi assim que nós fomos ensinados. E eu quero agradecer a minha oportunidade e deixar aqui essa mensagem, que eu tenho certeza que a palavra do Senhor ela é fiel, né? Que quando nós pregamos a palavra do Senhor em Isaías 55 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual eu enviei. Se o Senhor nos concedeu essa oportunidade, eu preguei a palavra do Senhor no tempo que me foi concedido. Eu acredito que a palavra do Senhor fará efeito no coração de alguém e ela não voltará vazia. Em nome de Jesus, agradeço a minha oportunidade nessa noite. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Bendito seja o nome do Senhor.